Aí, Decreto 3048 para o INSS, título 2, do Regime Geral de Previdência Social. Daí, a primeira parte são dos beneficiários. Os beneficiários é separando os beneficiários dos dependentes e dos contribuintes, certo? Os beneficiários, artigo 8. Ok. Beneficiários. São beneficiários do regime geral de previdência social as pessoas físicas, tem que ser física, classificada para segurados e dependentes nos termos da seção 1 e 2 deste capítulo. Quem são segurados? Segurados são obrigatórios de previdência social, seguintes pessoas físicas. Daí sempre tem a questão de quem é obrigatório e quem não é obrigatório. Obrigatório é os carinhas que têm vínculo. Basicamente, você pode diferenciar um carinha que tem um vínculo que é garantido que ele vai receber algum dinheiro. Daí ele é obrigatório. Mas se não tiver uma coisa garantida de dinheiro, ou seja, uma empregada, uma dona de casa, uma estudante, um estagiário, que ele está recebendo um valor que é suficiente para ele fazer a retenção de valor do INSS, daí ele é obrigatório. Um facultativo não. Entende? Bom, vamos lá. O empregado, daí explica quem é empregado. O empregado é aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural, a empresa em caráter não eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração, inclusive com diretor empregado. Ou seja, primeiro ele tem que trabalhar para alguma empresa, tem que trabalhar para alguém. Daí ele tem que fazer algum evento, ele tem que fazer alguma coisa. Não pode ser eventual, tipo, quando os caras chamam ele quando eles querem, e daí ele recebe. Tem que ser, ou seja, se lembra que eu disse, tem que ser garantido que tem que ter dinheiro, que ele tá recebendo dinheiro. Por isso que é o declarado no eventual. Ele é subordinado do cara, ele não é o chefe. E ele recebe remuneração desse trabalho. Mesmo que ele for diretor empregado, ele ainda é considerado subordinado a essa empresa e ainda recebe, e se ele ainda receber, ele ainda é considerado empregado. Aquele que é contratado por empresa de trabalho temporário, na forma prevista na legislação específica, por prazo não superior a 180 dias, consecutivos ou não, prorrogável por até 90 dias, presta serviço para atender a necessidade transitória de substituição de pessoal regular ou permanente ou acréscimo extraordinário de serviços de outras empresas. Daí isso aqui é uma coisa nova, mas o trabalhador temporário, o trabalhador temporário que ele está falando aqui é o cara que é contratado, mas ainda tem aquela coisa que eu falei de ser garantido um valor que ele vai receber. Por quê? Porque aqui o contrato já é feito com um tempo estipulado de contrato. Normalmente é um contrato de 3 meses, que seria 90 dias. Mas e o máximo sendo 180 dias. Ou seja, pode prorrogar. Tá falando aqui 180 dias, prorrogar por até 90 dias. Mas o que quer dizer esse máximo e prazo de 90 dias? Quer dizer que se passar desse treco, os caras ainda estiver trabalhando lá, o cara tem direito a ser contratado. Ele pode pedir uma ajuda judiciária para ser contratado, a empresa não pode não contratar ele, entende? O brasileiro ou estrangeiro domiciliado e contratado no Brasil para trabalhar como empregado do exterior em sucursal ou agência de empresa constituída sob as leis brasileiras e que tenha sede da administração no país. Brasileiro ou estrangeiro domiciliado e contratado no Brasil para trabalhar como empregado em empresa domiciliada no exterior, com maioria de capital votante pertencente à empresa constituída sob as leis brasileiras que tenha sede e administração do país, cujo controle efetivo esteja em caráter permanente sob a titularidade direta ou direta de pessoas físicas domiciliadas e residentes no país ou da entidade do direito público interno. Pessoas que trabalham essa coisa de estrangeiros é interessante. Basicamente, elas só têm que ter um tipo de um vínculo com o Brasil e daí elas são consideradas empregadas. Porque um empregado é o teco do Brasil, entende? Se elas forem estrangeiras, mas trabalharem para uma empresa brasileira, é empregado. Se ele for esse brasileiro, mas está trabalhando no exterior, mas é para uma empresa brasileira, ela é empregado. Ou seja, tem que ter um tipo de vínculo com o Brasil e daí ele é empregado. Aquele que presta serviço no Brasil, missão diplomática ou repartição consular de carreira estrangeira e a órgãos de elas subordinadas ou a membros dessas missões e repartições excluídas ou não brasileiro sem residência permanente no Brasil. E o brasileiro amparado pela legislação previdenciária do país de respectiva missão diplomática ou repartição consular. Basicamente, se o cara tem outro tipo de previdência,
de outro país, ele não recebe e ele não é considerado empregado porque ele não está vinculado à Previdência do Brasil. E o normal é ele ser brasileiro. Mas não é de pedra, é isso. O brasileiro civil que trabalha para a União no exterior em organismos oficiais internacionais dos quais o Brasil seja membro efetivo, ainda que já domiciliado e contratado, salvo ser amparado por regime próprio de previdência social. De novo, é aquela coisa que eu falei, só que aqui usando órgãos internacionais, que o Brasil é parte. Se o cara trabalha fora, mas ele trabalha com uma coisa que é vinculada ao Brasil, no caso aqui a União, ele é empregado, entendeu? A menos que ele seja, como ele está falando da União, ele seria um servidor, certo? Então, normalmente, se ele teria um RPPS, mas como estão destruindo todos os RPPS, ele vai ser de RGPS. O brasileiro civil que presta serviço à União no exterior em repartições governamentais brasileiras, já domiciliado e contratado, inclusive, o auxiliar local que tratam o artigo 56 e 57. Desde que, em razão de proposição legal, não possa filiar-se ao sistema previdenciário. Esse aqui eu não entendi. O bolsista estagiário que presta um serviço à empresa em desacordo com a Lei 11.788. Sabe o que significa? Pode parecer confuso porque não tem nenhuma informação, mas basicamente o cara é um bolsista. O que é um bolsista? O bolsista ganha um valor para acatar o seu custo da sua educação. E o estagiário também, é a mesma coisa. Tem uma diferença entre cada um, de como ganha e como recebe. Mas basicamente a coisa é que eles não podem trabalhar de verdade. Ou seja, eles sempre têm que ter horários para poder estudar. Entendeu? Eles são, a empresa que está contratando esse bolsista ou estagiário, são obrigadas por lei a darem a ele o espaço para ele estudar. E daí é isso aqui. Basicamente, essa coisa aqui que está falando aqui, o desacordo, é que essas empresas estão fazendo o cara trabalhar demais. Ou seja, não estão dando a oportunidade de ele estudar. E ainda não estão pagando para ele de valor direito. Ou seja, tem um monte de coisa assim que faz com que o bolsista ou o estagiário estejam trabalhando como se fosse um trabalho mesmo, entende? Tipo, tá trabalhando 44 horas e outras coisas, não estão estudando. Então elas estão trabalhando. E daí o que ela ganha direito é ser contratada, ela tem direito a ser contratada. Assim que nem aquele lá, carinha temporário que falou lá antes. Então, se a empresa estiver fudendo com esses caras, eles são. Ou seja, tá enganando todo mundo, eles podem ser contratados. Virarem, eles serem empregados, têm direito. Bom, o servidor da União, Distrito Federal, município, incluindo suas autarquias e fundações, ocupantes exclusivamente de cargo em comissão, declarado em lei de livre nomeação e exoneração. Esse é um servidor, é considerado empregado. Servidor, de novo. Nesse aqui não está contando a União, né? Bem como as das respectivas autarquias e fundações ocupantes de cargo efetivo, desde que o primeiro tá falando de comissão. Ó. O primeiro é de comissão, daí eles são considerados empregados. E o resto aqui, o servidor efetivo, menos os da União, não são considerados empregados. Aí eu não entendi. Desde que nessa qualidade não esteja parado pelo regime próprio de previdência social. O servidor contratado pela União, Estado, Distrito Federal ou município, bem como pelas respectivas autarquias e fundações, por tempo determinado, para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do inciso 9 do artigo 37 da Constituição. O servidor da União, Estado, Distrito Federal e município, incluídas suas autarquias e fundações ocupantes com emprego público, é empregado. O escrevente e o auxiliar contratados por titular de serviços notários e de registro a partir do 21 de novembro de 94, bem como aquele que optou pelo RGPS, em conformidade com a Lei 8935. Ele é empregado. Aquele que é em exercício de mandato eletivo federal, estadual, distrital, municipal, desde que não seja vinculado a um regime próprio de previdência social. Se está mandato eletivo, isso aqui é importante, vai bastante, e os professores falam em separar. RPP, o mandato eletivo é sempre RGPS. O mandato eletivo é RGPS, a menos que ele esteja vinculado ao treco. Sabe, essa coisa que está sempre toda hora. Não seja vinculado a regime próprio de previdência social. Sempre está escrito isso. É porque o RGPS normalmente é melhor. Então, se ele já está vinculado no RPPS, não precisa vincular no RGPS, entende? Então ele continua lá no RPPS, a menos que eles destruam. E como eu disse antes, estão destruindo todos os RPPS. Bom,
O empregado de organismo oficial, internacional ou estrangeiro de funcionamento do Brasil, salvo quando é coberto por regime próprio de previdência social. De novo, esse cara é empregado. O trabalhador rural contratado por produtor rural, pessoa física, na forma do artigo 14 da Lei 5.889. Para o exercício das atividades de natureza temporária por prazo não superior a 2 meses dentro do período de 1 ano. Aquele contratado como trabalhador intermitente para a prestação de serviços com subordinação de forma não contínua, com alternância de períodos de prestação de serviços, diminuindo a atividade em conformidade com o disposto no artigo 3 do 443 da Consolidação de Leis do Trabalho. E assim acabou, olha isso. Do A até o S. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S. Uau, é tipo 19 carinhas que são considerados empregados. Mas dá pra perceber que é tudo igual, né? Tipo, quando fala servidor, você fica repetindo toda hora, só que com algumas diferenças de servidor. Quando fala do cara brasileiro e estrangeiro, fica falando basicamente que eles têm que ter uma conexão com o estrangeiro. Basicamente é todo mundo que tem alguma conexão com o Brasil. O que significa ter uma conexão com o Brasil? Significa que ele vai ser vinculado ao RGPS. Se ele é vinculado a um regime geral, ele é considerado empregado. Entende? Basicamente, para ser considerado empregado, ele tem que estar vinculado ao RGPS. E estar vinculado ao RGPS significa estar no Brasil. E o treco de trabalhar e ser remunerado. Treco temporário e remunerado, né? Agora vamos pro próximo carinha. O que é o empregado doméstico? O empregado doméstico é aquele que presta serviço de forma contínua, subordinada, onerosa, é a pessoal ou a pessoa ou a família do âmbito residencial desta, em atividades sem fins lucrativos, por mais de 2 dias por semana. Daí ele é considerado empregado. Não pode ser para sempre, mas pode ser de forma contínua. O que também tem consideração de empregado, pessoas físicas são segurados obrigatórios. Além do segurado doméstico, o contribuinte individual, ele também é um obrigatório. Daí quem é um contribuinte individual? É a pessoa física proprietária ou não que explora atividade agropecuária, qualquer título em caráter permanente ou temporário ou em área contínua ou descontínua superior a 4 módulos fiscais ou quanto em área igual ou inferior a 4 módulos fiscais ou atividades pesqueiras, ou extravista com auxílio de empregados ou por intermédio de propostas, ou ainda nas hipóteses dos parágrafo 8 e artigo 23 deste artigo. A pessoa física proprietária ou não que explora atividade de extração mineral ou garimpo em caráter permanente ou temporário diretamente ou por intermédio de propostos, com ou sem auxílio de empregados, utilizados em qualquer título, ainda que de forma contínua, não contínua. Você lembra que o contribuinte individual é uma pessoa física, tá? O contribuinte individual é um ministro de confissão religiosa e membro de instituto de vida consagrada da congregação ou de ordem religiosa. Se lembra desse cara porque ele já caiu em questão de prova, perguntando o que é um ministro de confissão. Aí eles perguntavam se ele era um empregado ou eles perguntaram se ele era um contribuinte individual. Você tinha que lembrar. Se lembra que tem diferenciação entre as... Como é que é a carretação? Como é que se diz quando a arrecadação? Isso. É diferente a arrecadação de cada um desses caras. O brasileiro civil que trabalha no exterior para organismo oficial e internacional, do qual o Brasil é membro efetivo, ainda que lá domiciliado e contratado, salvo quando coberto por um regime próprio de previdência social. Esse cara aí, ele é brasileiro, se lembra? Ele é um contribuinte individual. E desde que receba a remuneração decorrente de trabalho na empresa, todos esses caras também são considerados contribuintes individual. Só para você lembrar, no empregado falou aqui, ó, do diretor empregado. Ele ainda é considerado empregado se ele estiver subordinado à empresa. Mas esses caras aqui são um pouco diferentes. Podem parecer com o diretor empregado, mas são diferentes. Se eles receberam remuneração do trabalho da empresa, o empresário individual e o titular de empresa individual de responsabilidade limitada urbana ou rural, ele é o contribuinte individual. O diretor não empregado e o membro de conselho de administração de sociedade anônima também é um contribuinte individual. O sócio, sociedade
sociedade em nome coletivo também é um contribuinte individual, e o sócio solidário, e o sócio gerente, e o sócio cotista, e o administrador, quando este último, quando não for, empregado de sociedade limitada, urbana ou rural. Todos esses caras são contribuintes individual. Mas se lembra que acha a parte-chave aqui. Todos esses caras só são considerados contribuintes individuais se eles receberem valores, entende? Eles estiverem trabalhando lá na empresa, entende? Eles trabalham, fazem algum tipo de serviço para a empresa e daí, por causa desse serviço, se lembra? Aquele que presta serviço de natureza, caráter eventual, sob subordinação, mediante remuneração. No caso aqui, esses caras não são subordinados. Para ser empregado tem que ser subordinado. Mas eles recebem remuneração. E se eles recebem remuneração decorrente de um trabalho, que droga de trequinho que tira, que sai dos trecos. Achei. Se eles recebem remuneração dessa empresa, então eles são contribuintes individuais. Outros caras que são assegurados obrigatórios é o associado eleito. Quer dizer, isso aqui é contribuinte individual ainda, tá? O contribuinte individual associado ou é associado eleito para cargo de direção de cooperativa, associação ou entidade de qualquer natureza ou finalidade, bem como síndico ou de administrador, é eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que receba, claro, remuneração. Quem presta serviço de natureza urbana ou rural em caráter eventual ou uma empresa eventual a uma ou mais empresas em relação do emprego. Trabalha, recebe, ele é um contribuinte individual, mesmo que não tenha vínculo. Se lembra? É subordinado e vínculo para ser empregado. A pessoa física que exerça por conta própria atividade econômica de natureza urbana, com fins lucrativos ou não, aposentado de qualquer regime previdenciário nomeado, magistrado classista temporário de justiça de trabalho, na forma do inciso 2 do artigo 111 ou 3 do artigo 115, ou do parágrafo único do artigo 116 da Constituição Federal, nomeado magistrado de justiça eleitoral, de forma de inciso 2 da Constituição, também é um contribuinte individual. O cooperado ou cooperativa de produção, que nesta condição presta serviço à sociedade cooperativa mediante remuneração ajustada ao trabalho executado. Ele é contribuinte individual. O microempreendedor individual, ou seja, o MEI, de que trata artigo 18 e 19, 18 a 18, que obtém recolhimento de impostos em contribuintes abrangidos simples nacional em valores fixos, também é um contribuinte individual. O médico, participante de objetos mais médicos para o Brasil, instituídos pela Lei 12.871, exceto na hipótese de cobertura da securitária específica estabelecida por organismo internacional de filiação ao regime de seguridade social em seu país de origem, com o qual a República Federativa do Brasil mantém acordo com a Seguridade Social. E esse cara também é um contribuinte individual. Isso aqui é interessante. Eu não acho que vai cair, mas quem sabe caia. Para entender mais aqui, o projeto Mais Médicos é um projeto que leva médicos para onde está faltando médicos, entende? Mais médicos para onde está faltando. Mas o que isso significa na moral? Esse é um projeto internacional em que médicos de outros países se inscrevem para trabalhar, para ajudar países que estão com problemas de falta de médicos, entende? E, claro, o Brasil também está emparado por isso aqui. Ou seja, se tiver alguma emergência internacional ou nacional aqui no Brasil e a gente precisar de mais médicos para cobrir uma emergência, eles vão mandar médicos para cá, entende? Bom, não é normal isso aqui porque o Brasil tem bastante médico, mas o normal é um médico, ele tá falando de um médico que manda para outros cantos do país, e são mais médicos para outros países. Aí vamos voltando, o médico é em curso de formação no âmbito do Programa de Médico do Brasil, instituído pela Lei 13.958. Ele também é um contribuinte individual. Acabou os contribuintes individuais, agora é um trabalhador avulso. O que é um trabalhador avulso? É um sindicalizado ou não, preste a serviço de natureza urbana ou rural a diversas empresas ou equiparados sem vínculo empregatício com o intermediação obrigatória do órgão gestor da mão de obra nos termos dispostos na Lei 12.815, de 5 de junho de 2013, ou de sindicato de categoria, assim considerados. Trabalhador que exerce atividade portuária de capacitasia estiva
conferência e conserto do cargo e vigilância de embaraço, de embarcação e bloco. O trabalhador de estiva de mercadorias de qualquer natureza, inclusive carvão e minério, é avulso. E sindicalizados, né? É avulso e sindicalizado. O trabalhador em alvarenga, uma alvarenga significa uma embarcação de carga, ele é avulso e sindicalizado. O amarrador de embarcação, ele é avulso e sindicalizado. O ensacador de café, cacau, sal e similares, ele é avulso e sindicalizado. O trabalhador de indústria na extração de sal, ele é avulso e sindicalizado. O carregador de bagagem em porto, ele é avulso e sindicalizado. O prático de barra em porto é avulso e sindicalizado. O guindasteiro, ele é avulso e sindicalizado. E o classificador, o movimentador e o empacotador de mercadorias em portos, ele é avulso e sindicalizado. Contando para os avulsos, exerce atividade de movimentação de mercadorias em geral nos termos do disposto na Lei 8.10.12.023 em áreas urbanas ou rurais sem vínculo empregatício com intermediação obrigatória de sindicato de categoria por meio de acordo com a convenção coletiva de trabalho e nas atividades de... Esse cara é avulso, tá? Esse cara que faz atividade de movimentação. Daí ele especifica quais são as atividades de movimentação, que é a movimentação de cargas e descargas de mercadorias de granel e ensacados, costura, passagem, pesagem, embalagem, enlonamento, ensaque, arrasto, posicionamento, acomodação, reordenamento, reparação de carga, amostragem e arrumação, remoção, classificação, empilhamento, transporte com empilhadeiras, paletização, ova e desova de vagões, carga e descarga em feiras livres e abastecimentos de lenha em secadores, cadeiras. Também o carregamento de operação de equipamento de carga e descarga e equipamento de pré-limpeza em locais necessários às operações ou à continuidade. Todos esses caras são avulsos. Voltando agora para o segurado especial. É o segurado especial agora. Se lembra que o segurado especial é só basicamente o cara que não pesca ou é rural. Como segurado especial, a pessoa física residente no imóvel rural, ou em aglomerado urbano ou rural, próximo que individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que com auxílio eventual de terceiros, na condição de produtor, seja ele proprietário, usufrutário, possuidor, aposentado, não é assentado, parceiro ou meio otorgados como dotário ou arrendatário rurais que exploram atividade. Ele é especial, mas ele tem que explorar uma atividade rural, tá? Que é o produtor de atividade agropecuária em área contínua ou o produtor de seringueiro ou extrativista vegetal na coleta ou extração de modo sustentável de recursos naturais renováveis e faça dessas atividades o principal meio de vida. Depois, o segurado especial também é o pescador artesanal ou a assemelhado que faça de pesca profissão habitual ao princípio meio de vida e o cônjuge ou companheiro, bem como o filho maior de 16 anos de idade ou a este equiparado de segurado de que tratam as alíneas A e B deste inciso, que comprovadamente tenham participação ativa nas atividades rurais ou pesqueiras artesanais, respectivamente, do grupo familiar. 1. Daí aqui começa a falar de regrinhas, né? A gente está acabando, né? Chega nos parágrafos. O aposentado pelo RGPS, para que voltar a exercer a atividade abrangida por este regime, é segurado obrigatório em relação a essa atividade, ficando sujeito a contribuições que trata esse regulamento. Basicamente, se não deu para entender, basicamente, quando um cara vira aposentado, ele não é mais segurado, ele não é considerado mais empregado, não é mais considerado empregado especial, não é mais considerado contribuinte individual e não é mais considerado avulso, entende? Ou seja, ele é considerado aposentado, não nenhum desses caras antes. Mas, se ele voltou a trabalhar, ele está recebendo uma remuneração, entende? Então, se ele voltar a receber uma das atividades dessa listona aqui que teve aqui, ele volta a ser o quê? Ele volta a ser um segurado obrigatório. E voltando a ser segurado obrigatório significa que ele voltou a ser empregado, que ele voltou a ser cônjuge ou companheira, segurado especial, entendeu? Bom, considera-se diretor empregado, se lembra que estava lá, é o primeiro cara do empregado. Considera-se diretor empregado aquele que, participando ou não do risco econômico do empreendimento, seja contratado ou promovido para cargo de direção das sociedades anônimas, não tendo características inerentes à relação de emprego. Ou seja, o cara que foi promovido para melhorar a empresa.
Considera-se diretor não o empregado aquele que, participando ou não do risco econômico do empreendimento, seja eleito por Assembleia Geral dos Acionistas para cargo de características inerentes à relação de emprego e entende-se por serviços prestados em caráter não eventual aquele relacionado direta ou indiretamente com as atividades normais da empresa. Entende-se como equipe de economia familiar, atividade em que o trabalho dos membros da família é indispensável à própria subsistência e ao desenvolvimento socioeconômico ou do núcleo familiar e é exercido em condições de mútua dependência e colaboração sem a utilização de empregados permanentes. Entende-se como auxílio eventual de terceiros, o que é exercido ocasionalmente em condições de mútua colaboração, não existindo subordinação nem remuneração. É um auxílio eventual de terceiros. Se você não lembra o que é esse auxílio eventual de terceiros, estava falando isso no cara especial. Basicamente, o cara não pode contratar ele por muito tempo. Se ele contratar muito tempo, acontece aquela mesma coisa de o cara ser considerado empregado. Entende? Mas os caras especiais, os rurais e os pescadores podem contratar pessoas temporariamente. Entende-se como auxílio eventual de terceiros, o que é exercido ocasionalmente em condições de mútua colaboração. Daí esse condições de mútua colaboração é uma coisa que não dá para entender assim da lei, mas dá para entender das explicações dos professores. É basicamente assim, um cara rural faz lá na sua plantação, plantou, só que, como sabe, plantas têm que crescer, então, para ser colhidas. Então, demora um tempo. Daí elas vão demorar e provavelmente, claro, a gente já tem tudo científico, já entende as coisas, a gente sabe quando que provavelmente vai dar para colher. Depende, claro, isso depende de quando você plantou o teco. Mas então, normalmente você planta uma planta que vai ser colhida, dá para ser colhida dependendo de quando você quer vender ela para ter arrecadação. Se ela vai ser colhida daqui a um mês ou daqui a 2, 3 meses, mas normalmente é uns 2, 3 meses. Daí, para ela crescer, certo? Daí, então o que vai acontecer? Quando tiver tudo pronto, você lembra que o começo é inicial, mas a colheita é difícil. Demora e não dá para fazer com uma pessoa só, entende? Então, ele vai lá e quando estiver pronto, ele vai, tipo, se ele não for burro, ele vai já estar preparado lá com uma equipe e também, nessa coisa aqui, ó, condições de mútua colaboração, ele vai chamar, tipo, uma outra família para ajudar ele a terminar de colher, porque se não colher tudo na hora certa, é muito provável que várias coisas vão se estragar, vão ser atacadas por pragas, vão ser comidas por animais, entende? Não vai dar, ele não vai conseguir arrecadar o suficiente. Por isso que ele tem que colher e mandar para o lugar para ser vendido. E é isso a condição de mútua colaboração. Um auxílio eventual de uma outra equipe que não é paga, mas você ajuda para pegar, e daí esse cara depois ele ajuda a colher os trecos dos caras que ajudaram ele, entendeu? Simplificando, porque eu tô complicando muito, basicamente tem uma terra lá. O cara plantou, mas ele só vai conseguir pegar tudo depois de algum tempo. Enquanto o outro cara, uma família lá, não que seja perto, mas que esteja lá próxima e que eles tenham contato, vai plantar, vai ter que colher as coisas um mês antes. Daí esses caras vão lá, esses caras que plantaram e ainda não vão colher, vão lá e ajudam nesse treco aí de eventual ajuda. Ajudam ele a colher, porque se eles, como eu disse, se eles não colher tudo, eles vão perder dinheiro. Eles conseguem colher tudo e voltam depois para casa deles. Mas e daí esses carinhas fazem o seu trabalho dele lá por um mês, vendem as coisas e arrecadam. Daí o que vai acontecer depois? Esses caras aqui que foram ajudados, é a coisa mútua. Eles vão lá e quando chegar a hora de pegar as plantinhas lá, as plantas dos carinhas que ajudaram eles ajudam. Entendeu? Bom. Para efeito disposto na linha A do inciso 6 do capítulo da Puxa, entende-se por capatazia. Daí se lembra que os incisos são os carinhas eventuais especiais internos. Vamos ver quem era o 6. O 6 era o trabalhador avulso. Tá. Detalhes para efeito disposto na linha A do inciso do trabalhador avulso. Se lembra que o avulso era... O cara que estava falando avulso é basicamente um monte de carregador, né? É o sindicalizado, né? Que preste serviço de natureza urbana ou rural e diversas empresas equiparadas em vínculo empregatício. Ou seja, o que não tem vínculo empregatício, né? Para efeito disposto na linha
A do inciso caput 3 por capatazia, atividade de movimentação de mercadorias nas instalações dentro do porto, compreendidas o recebimento de conferência e transporte interno e a abertura de volumes para conferência, a aduaneira e manipulação, a arrumação e a entrega de carregamento de descarga de embarcações quando efetuadas no paralelamento. Interessante que vai ter aqui todos os conteúdos das pessoinhas, né? Estiva, o que é isso? É a atividade de movimentação de mercadorias nos converses ou nos porões ou embarcações principais ou auxiliares, incluindo transbordo, amumação, peação e despeação, bem como o recarregamento de descarga das mesas quando realizadas com equipamentos de bordo, conferência de carga, contagem de volumes e anotações de suas características, procedência e ou destino, verificação do estado das mercadorias, assistência à pesagem, conferência do manifesto e demais serviços correlatos nas operações de carregamento e descarga de embarcações, conserto de carga, reparo e a restauração das embalagens da mercadoria nas operações de carregamento, descarga de embarcações, reembalagem, embarcação, remarcação, carimbagem, etiquetagem, abertura de volumes para vistoria e posterior recomposição. A vigilância de embarcações e atividade de fiscalização da entrada e saída de pessoas a bordo das embarcações atracadas ou fundeadas ao largo, bem como da movimentação de mercadorias nos portalos, rampas, porões, converges e plataformas de outros locais de embarcação. E o bloco é a atividade de limpeza e conservação de embarcações mercantes e de seus tanques, incluindo batimento de ferrugem, pintura, reparo de pequena monta e serviços correlatos. Não é segurado especial, um membro do grupo familiar que possuir outra fonte de rendimento, exceto decorrente de benefício de pensão por morte, auxílio acidente ou auxílio reclusão, cujo valor não supere o de menor benefício da Previdência Social. E o benefício de concedido é o segurado qualificado como segurado especial, independentemente do valor. Se o cara ganha algum outro valor, ganha dinheiro, ele não pode ser segurado especial. É mal do mal, né? O benefício previdenciário para a participação do plano em plano de previdência complementar instituído nos termos do inciso 3 do artigo 18. O exercício de atividade remunerada em período não superior a 120 dias, corrigidos e intercalados no ano civil, observado o disposto no parágrafo 22. O exercício de mandato eletivo e dirigente sindical de organizado de categoria de trabalhadores rurais, ele não é especial. O exercício de mandato de vereador no município onde desenvolve atividade rural ou de dirigente de cooperativa rural constituído exclusivamente por segurados especiais, ele não pode ser especial. A parceria ou nomeação outorgada na forma de condições estabelecidas no inciso 1 do 18 não é especial. A atividade artesanal desenvolvida com matéria-prima produzida pelo respectivo grupo familiar, podendo ser utilizada matéria-prima de outra origem, desde que, nesse caso, a renda mensal obtida na atividade não exceda ao menor benefício de prestação continuada da Previdência. A atividade artística, desde que em valor mensal inferior ou menor beneficiário da prestação continuada da Previdência, e para os fins previstos nas alíneas A e B do inciso 5 do caput, entende-se que a pessoa física proprietária ou não explora atividade através do prepostos quando, na condição de parceiro ou outorgante, desenvolve atividades agropecuária, pesqueira ou de extração de minerais por intermédio de parceiros ou meeiros. O dirigente sindical mantém, durante o exercício do mandato, o mesmo enquadramento do regime geral de previdência social de antes da investidura do cargo. 11, 12, 13, 14 e 14A. O magistrado de justiça eleitoral nomeado na forma do inciso 2 do artigo 119 da Constituição mantém o mesmo enquadramento do regime geral de previdência social diante da investidura do cargo. O exercício de atividade remunerada é sujeito à filiação obrigatória do regime de previdência social. Basicamente, se você tem uma atividade remunerada, você tem que entrar no RGPS. Aquele que exerce concomitamente a mais de uma atividade remunerada sujeita ao RGPS é obrigatoriamente filiado no referido inciso em relação a cada uma dessas atividades, observado o disposto no inciso 3 do caput. Considerado-se pescador artesanal aquele que individualmente ou em regime de economia familiar faz de pesca profissão habitual ou meio principal de vida, desde que, daí eles vão começar a falar um monte de remuneração para ferrar com o cara e ele nunca pode ser especial. Basicamente, ele não pode utilizar embarcação, ele tem que ser pescador, mas não pode ter barco, mó louco, né? Ele utiliza embarcação de pequeno porte nos termos da lei. Ele só pode usar embarcação pequena. E o outro foi revogado, mas basicamente o cara não pode ter barcos grandes, não pode ter muitas pessoas trabalhando para ele. Bom,
Considera-se assemelhado, ou seja, especial, ao pescador artesanal, aquele que realiza atividade de apoio à pesca artesanal, exercendo trabalhos de confecção e de reparos de artes e trechos de pesca e de reparos de embarcações de pequeno porte ou arteano no processamento do produto de pesca artesanal, enquadrando-se nas situações previstas na linha J e do inciso 5 do caput, que eu não lembro qual é o 5, eu acho que é o individual, contribuinte individual. Aquele que trabalha como condutor autônomo de veículo rodoviário, inclusive como taxista ou motoristas de transporte remunerado, privado, individual, passageiro ou como operador de trator, máquina, terraplagem, colheitadeira, similares sem vínculo empregatício. Ou seja, o Uber, o cara de Uber, tá? Aquele que exerce atividade de auxiliar de condutor autônomo de veículo rodoviário em automóvel cedido em regime de colaboração nos termos do 694. Aquele que pessoalmente, por conta própria ou a seu risco, exerce pequena atividade comercial em via pública ou de porta em porta, como comerciante ambulante nos termos da Lei 6586. O trabalhador associado à cooperativa que nessa qualidade presta serviços a terceiros, ou membro de conselho fiscal da sociedade por ações. Ele também é o cara 5. 5JI. Mas vamos continuar lendo, não quero procurar o que é um 5JI. O membro de conselho fiscal de sociedade de ações, aquele que presta serviço de natureza não contínua, por conta própria, a pessoa a família no âmbito residencial, em atividades sem fins lucrativos até 2 dias por semana. Ué, acabou de falar a mesma descrição da trabalhadora doméstica. O notário ou tabelião ou oficial de registro ou registrador titular ou cartório que detém a delegação de exercício de atividade notória a escrever, tá? Deixar uma coisa registrada. E de registros não remunerados pelos cofres públicos. Aquele que, na condição de pequeno variante, compra para revenda produtos artifunitários ou assemelhados. A pessoa física que edifica obras de construção civil. O médico residente de que trata a Lei 6932. O pescador que trabalha em regime de parceria, ameação ou arrendamento em embarcação de médio ou grande porte, nos termos da 11959. O incorporador de que trata, eu não sei o que, eu não lembro quem é incorporador, será que ele estava naquelas descrições lá? Decretado no artigo 29 da Lei 4591. E o bolsista de fundação habitacional do exercício contratado conformidade com a Lei 6855. O árbitro e seus auxiliares que atuam em conformidade com a Lei 9615. O membro de conselho tutelar que trata 132 da 869. Quando remunerado, tem que ser remunerado. O interventor e liquidante, o administrador especial ou diretor fiscal de instituição financeira, empresa ou atividade referida no 6 do 201. O transportador autônomo de cargas, o transportador autônomo de cargas auxiliar, nos termos dispostos na Lei 11442. O repentista de que trata a Lei 12198, desde que não se enquadre na condição de empregado, prevista no inciso 1 do caput em relação à referida atividade. E o artesão de que trata a Lei 13180, desde que não se enquadre em outras categorias de segurado obrigatório do RGPS em relação à referida atividade. E finalmente acabou essas coisinhas. 16, 17 e 18. Aplica-se o disposto na linha I do inciso 1 do caput ou ocupante de cargo do ministro do Estado, secretário estadual, Distrital Federal Municipal, sem vínculo efetivo com a União, Estado, Distrito Federal Municipal e suas autarquias, ainda que em regime especial e fundações. Não descaracteriza a condição de segurança especial, a outorga por meio de contrato escrito parceria, ameação, comandato, ou até 50% do imóvel rural, cuja área total contínua ou descontínua não seja superior a 4 módulos fiscais, desde que o outorgante ou o outorgado continuem a exercer atividade respectiva, atividade individual, mente ou regime de economia familiar. E só pra comentar, acabou meu tempo. Eu não tenho mais tempo de ler essa coisa é longa pra cacete. Olha isso, não acaba. Quando é que eu vou acabar isso aqui? Não tem mais tempo, tá? Sim, me ferrei. Ela ainda tem mais uma página inteira pra chegar no artigo 11 ainda. No artigo 10. Tem mais de 27 parágrafos. Loucão, né? Então, só vamos colocar aqui, ó. Dum, 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 leia você mesmo. Leia você mesmo. Leia você mesmo. Não tenho mais tempo de ler isso aqui. Tenho que sair. Olha quanta coisa.